Deus. Deus maravilhoso é esse. Maravilha. Glória. Rapidamente, meus irmãos. Pai, Senhor, igreja. Amém. Só quem vai morar no céu, Pai, Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Agora, mas tem algo que deixa ela quietinha. Já é, mamãe? Ezequiel 47. Quem achou, diga glória. Glória. Diz assim a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, através do meu irmão Ezequiel, no seu capítulo 47. Leremos a partir do versículo 2 que diz: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez andar, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Fique comigo aqui agora um pouquinho. Passamos uma tarde maravilhosa, um almoço, uma tarde maravilhosa. Brincamos até que subiu o holocausto. Tivemos alegria entre irmãos. E para melhorar mais ainda, para ficar melhor ainda, tivemos louvores. Glória. Entoados pela Sueli e o tangedor Juan. E saímos de lá com a vontade de ficar. Essa é a verdade. E ao chegar em casa, eu queria tirar uns 15 minutos de descanso, mas não deu, porque o Senhor às vezes ele me incomoda com um negócio e eu tenho que ir no que Deus quer falar. Aí Deus falou para mim: mergulha. E aí Deus me traz nesse texto, que é um texto já conhecido da igreja. Um texto em que Deus usa o ministério do meu irmão Ezequiel, sacerdote Ezequiel. Exerceu o seu sacerdócio em terra de Babilônia. Ezequiel é aquele que Deus chama para um propósito especial, porém um dos mais difíceis. É chamado como atalaia de Deus para profetizar para um povo que vivia em terra de Babilônia. Um povo que desaprendeu
costume, da essência da adoração. E é esse homem que Deus fala para ele, ó, fala para esse povo de dura cerviz. Se tu não falar, e ele morrer, eu vou requerer de ti o sangue dele. E quando a gente vai meditar no livro de Daniel, todo cristão deveria, pelo menos uma vez por ano, meditar no livro. Dá medo de meditar no livro de Daniel. Tamanha as revelações, as visões, os seres celestiais que tem nessa visão de Daniel. E nesse capítulo 47, quando a gente chega no capítulo 47, os capítulos anteriores, Deus está dando em visão a Ezequiel o templo. Deus está dando em visão a Ezequiel o templo que estava lá em Jerusalém. E quando chega especificamente nessa parte, e aí é que meu coração transborda de alegria, ele vai narrar a torrente das águas purificadoras, e o último louvor falou de águas. Mas a maioria de nós não consegue entender essa visão que Ezequiel tem, e logo em seguida a instrução que foi dada segundo a visão para Ezequiel. Ezequiel vê um homem, e este homem tem um cordel, barbante, uma linha grande. E esse homem mede 450 côvados. Um côvado, na medida do judeu, é a medida de um antebraço, mais ou menos 45 centímetros. E esse homem mediu 450 côvados, que vai dar 450 metros, não é isso? Este homem, nesta visão de Ezequiel, fala: Ezequiel, olha só, vou te dar uma medida, caminha nessa medida. Ezequiel caminha nessa medida, e as águas purificadoras lhes dão no tornozelo. E esse homem percebe que essas águas são muito rasas, muito poucas para o que ele quer da tua vida. Essas águas que estão nos teus tornozelos, o Senhor Deus te fala nessa noite que ainda é muito pouco para o que ele quer através da tua vida. Ezequiel caminha mais 450 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Ezequiel, está muito raso esse negócio, Ezequiel. Caminha mais uma medida, Ezequiel. E as águas davam pelos joelhos. Eu quero te dizer nessa noite que água nos joelhos ainda é muito pouco para o que Deus quer fazer. Águas nos joelhos, talvez você receba uma porção segundo a misericórdia. É pouco ainda. E mediu mais 1000 côvados. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas purificadoras. E as águas me deram pelos lombos, mais ou menos pela cintura, por essa região aqui. Ezequiel ainda é pouco. Igreja de Deus que se reuniu nesse endereço nessa noite de hoje, ainda é pouco esse mergulho. Tamanha a excelência da revelação que Deus tem para a tua vida, segundo a obra que Ele tem para a sua vida, água nos lombos, ainda é pouco. E mediu mais 1000. E era um ribeiro. E era um ribeiro que
que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado pelo ribeiro pelo qual não se podia passar. Então Deus, nessa noite, nessa tarde de hoje, quando Deus fala para mim, mergulha, Deus está falando para essa igreja, mergulha. Glória a Deus. Irmão Cristiano, eu estou com a água no tornozelo. A água no tornozelo vai dizer que você tem domínio sobre a tua caminhada. A água sobre o teu tornozelo vai dizer que você tem autonomia, segundo o teu conhecimento humano, e não depende de ninguém, que você consegue caminhar com a água pelo tornozelo. Estou errado, meu evangelista? E aí Deus fala para essa igreja, caminha mais um pouquinho, porque tem mais uma medida, e a água está no teu joelho. Quem já caminhou com a água pelo joelho sabe que requer um pouco de esforço. Mas você ainda domina a situação. Você ainda não perdeu o controle. E Deus está falando para essa igreja mais uma vez, caminha mais uma medida, e a água está batendo nos teus lombos. Aí começa a ficar estreito o negócio. Quando a água começa a bater no teu lombo, você talvez não tenha a autonomia que você tinha quando a água estava no teu tornozelo e no teu joelho. E a maioria de nós volta daí. A maioria de nós diz, não, esse negócio não é para mim, esse negócio de mergulhar não é para mim. A maioria de nós volta quando a água está aqui. Deus está falando nessa noite, caminha mais 450 metros, porque eu quero uma igreja que mergulhe no rio de águas purificadoras. Você mergulhar no rio de águas purificadoras vai implicar em você sair de toda a tua sabedoria, de todo o teu recurso humano, e a partir daqui deixar a tua vida na mão daquele que pode todas as coisas. Você mergulhar nesse ribeiro, onde a água passa na sua cabeça, vai dizer para mim e para você que a partir desse momento não é mais você que controla a sua vida. Então Deus fala para mim nessa noite, mergulha. Aleluia. Deus fala para essa igreja, mergulha. Glória a Deus. E esse mergulho só vai se dar no teu caminhar. Quantos de nós não desistiu com a água no tornozelo? Quantos de nós não desistiu com a água no joelho? Quantos de nós não desistiu com a água nos lombos? Mas aquele que Deus chamou para um propósito especial, eu tenho certeza que nesta casa de oração tem homens escolhidos, mulheres escolhidas. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite, mergulha e caminha, caminha e mergulha, mergulha e caminha, caminha e mergulha, porque o Espírito Santo de Deus, o autor da tua vida, ele vai te conduzir por todo este rio de águas purificadoras e vai ficar para trás, e depois quando tu voltar para a margem, tu vai contemplar a beleza das árvores, a beleza do fruto, a beleza da obra que Deus há de realizar na tua vida, porque você caminhou e mergulhou no Espírito Santo. Caminha e mergulha. É o que Deus quer falar contigo nesta noite, através dessa palavra. Caminha e mergulha para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Receba essa palavra no santo e poderoso